Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e este é o Jogo da Bíblia, uma forma divertida para você aprender mais da Palavra de Deus e testar os seus conhecimentos. E como funciona? Cada pergunta tem a sua pontuação que varia de acordo com o seu nível de dificuldade, que é fácil, médio e difícil. E ao final terá a última pergunta que valerá mais pontos. Então faça o seguinte, pega um papel e uma caneta para você ir anotando à medida em que você for acertando. E no final você vai saber o resultado, tá certo? Se você gostou dessa ideia, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos para participarem também e se inscreva aqui no meu canal para você receber os próximos vídeos, tá certo? E não se esqueça, ative também o sininho para você receber as notificações, tá bom? Então vamos lá, que comecem os jogos! E vamos à primeira pergunta desta rodada do Jogo da Bíblia, valendo 10 pontos. Quem é chamado na Bíblia como Príncipe da Paz? A primeira opção diz que é Satanás, a segunda opção, Miguel, a terceira opção, Davi e a quarta opção, Jesus. Tempo na tela. E a resposta certa é Jesus. Vamos ver o que o profeta Isaías disse sobre ele. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 10 pontos. Quantos pães e peixes Jesus utilizou para multiplicar e alimentar a multidão? A primeira opção diz que foram 2 pães e 2 peixes. A segunda opção, 1 pão e 3 peixes. A terceira opção, 5 pães e 2 peixes. E a quarta opção, 1 pão e 9 peixes. Tempo na tela. E a resposta certa é 5 pães e 2 peixes. Em Mateus capítulo 14 está escrito: Ele ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E agora vamos para a última pergunta, valendo 10 pontos. Quem escreveu o livro de Cantares? A primeira opção diz que foi Salomão, a segunda opção, Davi, a terceira opção, Moisés e a quarta opção, Paulo. Valendo! E a resposta certa é Salomão. O livro de Cantares de Salomão trazem poemas líricos de amor, escritos para exaltar as virtudes do casamento e do amor entre o marido e a sua esposa. E aí, como você foi até agora? Agora vamos para a segunda rodada, valendo 30 pontos. Na armadura do cristão, do que a couraça é composta? A primeira opção diz que ela é composta de fé. A segunda opção, paz. A terceira opção, justiça. E a quarta opção, harmonia. Valendo! E a resposta certa é justiça. Vamos ler juntos o que o apóstolo Paulo disse em uma de suas cartas aos Efésios. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade
vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 30 pontos. Por que Moisés não entrou na terra prometida? A primeira opção diz que é porque Moisés blasfemou. A segunda opção, porque ele quebrou as pedras dos mandamentos. A terceira opção, porque ele feriu a rocha. E a quarta opção, porque ele matou um homem. Valendo! E a resposta certa é: feriu a rocha. De acordo com o livro de Números, capítulo 20, o Senhor havia ordenado que Moisés falasse com a rocha para que ela desse água ao povo. Porém, Moisés se irritou com a reclamação dos hebreus e bateu na pedra 2 vezes com seu cajado, desobedecendo a ordem do Senhor. E agora vem a terceira e última pergunta, valendo 30 pontos. Qual filho de Davi quis matar o próprio pai para herdar o seu trono? A primeira opção diz que foi Absalão. A segunda opção, Salomão. A terceira opção, Natã. E a quarta opção, Sobate. Valendo! E a resposta certa é Absalão. Absalão queria muito se tornar rei de Israel e por isso perseguiu o próprio pai, que teve que fugir. Mas ao final da história, Absalão foi morto pelos soldados do rei, depois de ficar preso em uma árvore. E agora nós vamos para as perguntas que valem 50 pontos. Essas perguntas são bem mais complicadas e vão exigir bem mais de você, tá bom? Preste atenção. Com quantos anos Jesus começou seu ministério? A primeira opção diz que ele começou com 18 anos. A segunda opção, 33 anos. A terceira opção, 12 anos. E a quarta opção, 30 anos. Valendo! E a resposta certa é 30 anos. Vamos ver o que está escrito em Lucas capítulo 3. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. E agora vem a segunda pergunta, valendo 50 pontos. Qual tipo de pecado o autor do Salmo 19 pede para que o Senhor o proteja? A primeira opção, o vício. A segunda opção, imoralidade. A terceira opção, pecado intencional. E a quarta opção, pecado da carne. E a resposta certa é pecado intencional. Vamos ver o que o salmista orou. Guarda o teu servo dos pecados intencionais, para que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. E agora vamos para a terceira e última pergunta, valendo 50 pontos. Quem era rei e sacerdote ao mesmo tempo? A primeira opção diz que era Davi. A segunda opção, Melquisedeque. A terceira opção, Esdras. E a quarta opção, Arão. Valendo! E a resposta certa é Melquisedeque. Este homem era rei de Salém e sacerdote do Senhor nos tempos de Abraão. Você pode ler sobre ele no capítulo 14 de Gênesis. E agora chegamos ao momento final, a pergunta bônus que vale 100 pontos. Esta é a pergunta mais difícil do dia, mas em compensação é a que vale mais pontos e que pode ajudar a melhorar o seu resultado final. Vamos lá? Qual juiz de Israel libertou seu povo usando um ferrão de tocar bois? A primeira opção diz que foi Sangar. A segunda opção, Sansão. A terceira opção, Og. E a quarta opção, Samuel. Valendo!
E a resposta certa é Sangar. Se você acertou, parabéns! Vamos ler juntos o que a Bíblia diz em Juízes capítulo 3. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. E aí, como você se saiu hoje? Você conseguiu acertar muitas perguntas? Então eu quero te dar os parabéns. Mas se você não conseguiu acertar tantas assim, não tem problema, porque o propósito desse jogo é justamente esse, te ajudar a conhecer mais da Palavra de Deus. Então, se você já fez a soma dos seus pontos, deixe aqui nos comentários, porque eu quero ver, tá bom? Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e com todas as pessoas da sua igreja. Deus abençoe.